um assunto que eu conheço. Eu falei, eu conheço um pouco de Fórmula 1. E aí eu dei uma olhada em volta e vi que no mercado não existia nenhuma biografia clássica. Tinha biografias esportivas, boas biografias, livros de memória de gente da Fórmula 1 e tal, livros de homenagem muito derramadas ao Ayrton e tal, mas não tinha um livrão clássico, um tijolão desse clássico, assim, que conta a história da vida do cara, todos os aspectos da vida dele, que é um livro que eu chamo de biografia, é aquele livro que te torna íntimo do biografado, em todos os sentidos, assim, da família, dos defeitos, das tristezas, das derrotas. Então, aí eu falei, vou cair dentro. Aí fiz o projeto. Aí eu conheci... Isso era que ano, Ernesto? O ano? Isso era... 2000. Não, eu fui demitido em 2000. E aí comecei a trabalhar no livro em 2002. Entendeu? E aí a editora Objetivo, o Roberto fez, convencido pela Isa Pessoa, que era a diretora dele, que me conhecia, que foi repórter como eu fui do Globo. A Isa Pessoa nos apresentou. Aí fizemos um contato, ele, vamos nessa e tal. E aí foi um negócio interessante, porque nessa época vigia um horror esse verbo assim, né? Mas vigia aquele artigo do Código Civil que permitia a qualquer família embargar qualquer biografia, independentemente do conteúdo da biografia. Lembra disso? Aquela história do Roberto Carlos? Um artigo. Então, aí foi a Carmen Lúcia que acabou com ele, nos trouxe para o primeiro mundo, quando ela acabou com isso, e hoje acabou esse negócio. Então, hoje, para alguém poder embargar um livro, tem que ser baseado em alguma calúnia, difamação ou injúria que o livro cometa, entendeu? Mas naquela época, não, entendeu? Então, o curioso é o seguinte, eu fiz o livro, o Roberto Freitas gostou muito e tal, mas aí ele fez questão de ler o livro inteiro comigo, para ver se tinha algum pepino que pudesse dar algum pepino jurídico. Por conta disso, a gente tomou cuidado em alguns momentos, em alguns parágrafos, eu mudei uma coisa ali ou aqui, para não correr o risco de ser processado, de ser embargado. Né? O que eu já não faço agora. O que eu fiz agora com o novo livro? Eu peguei o livro e fui lendo o livro de novo, e onde eu achava que tinha que falar um pouco mais, pouco. Inclusive, à luz das entrevistas todas que eu fiz para séries, tá? As séries todas. Por exemplo, eu entrevistei 60 pessoas para fazer os documentários do Ayrton e usei essas entrevistas também no Brasil na Pista. Tá vendo? Se falou que essas pessoas falaram do Ayrton, eu fui acrescentando também, fiz atualização, inclusive de pesquisa mesmo, já à luz de tudo que aconteceu depois, os títulos todos do Schumacher, do Alonso, do Hakkinen, depois do Vettel Hamilton e do Verstappen, né? Quer dizer, então é um livro que fala com o mundo de hoje, né? E fala de um jeito livre, um jeito totalmente livre. Não digo que o livro foi censurado, não, tá? Não entendo assim. Eu só tomei cuidado, às vezes, com certas frases, assim, para não ficarem muito agudas, mas tudo que eu queria dizer, eu disse. Inclusive a famosa história do grampo, que o pai do Ayrton mandou fazer nos telefones lá do Ayrton, né? E que tinha lá uma conversa meio, digamos, meio divertida demais da Adriana Galisteu com o antigo namorado, né? Eu conto isso no livro. E nessa segunda versão eu conto um pouco mais de detalhe dessa história, que eu acho importante mostrar o que aconteceu na véspera da morte do Ayrton, né? Então esse novo livro, eu fui aí, opa, aqui tem o que dizer de novidade, aqui tem a entrevista que o fulano deu, aqui tem o que por exemplo, o Nigel Roebuck me contou, por exemplo, em 89, em Suzuka, o Prost falou assim, chamou o Nigel Roebuck e falou assim, eles eram muito amigos, e o Nigel Roebuck era um dos maiores críticos, embora fosse brilhante, era um cara que tinha mesmo uma certa implicância com a Ayrton e tal. Aí ele chamou o Nigel Roebuck e falou assim, pode escrever, hoje eu não deixo ele passar. Aconteça o que acontecer, eu não deixo ele passar.
Então, quer dizer, esse tipo de coisa assim, que não tinha no primeiro, tem nessa agora, entendeu? Algumas coisas que o Stewart, por exemplo, o Stewart contém detalhe, o dia que o Ayrton pediu desculpa para ele depois daquela discussão famosa que eles tiveram depois da batida lá em Suzuka 90, né? Então, o livro tem, eu fiz uma conta, tem uns 92 acréscimos, que pode ser uma frase ou pode ser 2, 3 parágrafos, depende. Estou chamando de acréscimo isso, tanto pode ser uma frase como 2 ou 3 parágrafos de acréscimo, levando em conta tudo que aconteceu na Fórmula 1 agora. E uma coisa que eu tenho dito em outras entrevistas que eu já fiz, cara, duas sensações que me impressionam. Uma me dá muito orgulho. Uma é constatar que 20 anos depois, o meu livro não merece nenhuma correção. Tá? Nenhuma correção. Não teve ninguém que falou, isso que você falou está errado. Claro, teve um ou outro errinho. Por exemplo, eu disse que o motor da Toleman, do Rubinho, em Donington Park, 93, eu disse que era Yamaha e era Hart, ou ao contrário, não sei. Esse tipo de coisa assim. Eu chamei um tenista alemão famoso de jogador de futebol, tá? Tudo bem. Um outro errinho assim de coisa. Agora, história errada, informação errada, episódio inventado, não tem nada disso. Então, isso é uma coisa que ficou, e com os acréscimos que eu fiz, eu acho que, modéstia à parte, enriquece mais ainda o livro. A outra sensação que eu tenho é a da permanência da importância do Ayrton. Assim, por tudo, inclusive, que eu fiz depois, pelas entrevistas que eu fiz depois, como que ele continua, para não falar do que o Lewis Hamilton, por exemplo, tem dito, tem feito sobre o Ayrton, né? As coisas que são mais conhecidas. Mas você pega os jornalistas mesmo. Eu peguei um grupo bom de jornalistas que eu acrescentei na biografia, que antes eu usei uma ou outra frase de matérias dele ou de livros dele, e eu entrevistei esses caras. David Tremaine, o Michael Schmidt, o alemão, que é muito bom, amigo do Piquet, o Joe Saward, o Alberto Sabatini, da Auto Sprint. Então, só gente de nível bom. O Sabatini, por exemplo, me mostrou a cópia da telemetria que ele conseguiu do acidente do Senna, entendeu? Ele me mostrou lá na redação. E eu filmei, inclusive, isso. Mas então, quer dizer, o que eu sinto é a permanência dele, entendeu? Como continua um dos grandes,